Olá, pessoal. Aqui é o professor Natan de Geografia e a aula de hoje tem como tema os blocos econômicos. Na aula de hoje, vamos caracterizar o que são os blocos econômicos e diferenciar os principais blocos econômicos. E o que são os blocos econômicos? São acordos feitos entre países com o objetivo de facilitar e intensificar as relações comerciais entre os países do bloco, gerando assim um maior desenvolvimento econômico desses países e uma maior integração e desenvolvimento regional. É importante ressaltar que a maioria dos blocos econômicos, assim como a globalização em si, não são pensados para a integração de pessoas. Existem diferentes níveis de integração de blocos econômicos. São eles: a área ou zona livre de comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união monetária. A seguir, vamos ver cada um deles. O primeiro nível de integração de blocos econômicos que vamos ver é o menor deles, que é a área ou zona livre de comércio. Esse tipo de bloco econômico tem como objetivo a redução ou eliminação das taxas alfandegárias, que são os impostos de importação, incentivando as trocas comerciais entre os países membros do bloco. O exemplo de área ou zona livre de comércio é o NAFTA, que é o Acordo Livre de Comércio da América do Norte, cujo nome em inglês que gerou a sigla é North American Free Trade Agreement. O NAFTA foi fundado em 1994 e é formado por 3 países: Estados Unidos, Canadá e México. Com a criação do NAFTA, se iniciou um processo de aberturas de empresas na zona de fronteira do México, e com isso houve a tentativa de se manter imigrantes mexicanos no país, mas com o tempo se percebeu que essa estratégia não funcionou. Recentemente, o NAFTA passou por uma reformulação e passou a se chamar USMCA. Em uma aula posterior, vocês verão como se deu essa reformulação. O segundo nível de integração que vamos ver é a União Aduaneira. A União Aduaneira tem as características da área ou zona livre de comércio com a adição da criação de uma taxa externa comum. Essa taxa é uma taxa estabelecida para todos os membros do bloco para a compra de produtos importados de países fora do bloco, evitando assim competitividade entre os membros. Ou seja, se for necessário comprar um produto importado de um país de fora do bloco, todos os países pertencentes a esse bloco pagarão o mesmo valor pela importação desse produto. O exemplo de união aduaneira é o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. Ele foi criado em 1991 a partir do Tratado de Assunção. Atualmente, o Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Entretanto, o Mercosul já teve também a participação da Venezuela. A Venezuela não está no bloco desde o início, mas aderiu ao bloco em 2012. Entretanto, em 2016, teve sua participação suspensa por descumprimento das regras do bloco. Existem também os países que são chamados de associados, que são os países que fazem parte apenas de alguns acordos do Mercosul. Os países associados são os demais países da América do Sul, como Chile, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Suriname e Guiana. A Guiana Francesa não faz parte do Mercosul, por ser um protetorado francês. Existem também os países observadores, que são os países que buscam uma aproximação com o Mercosul. São eles o México e a Nova Zelândia. É importante dizer que, apesar de ter o nome de Mercado Comum, o Mercosul é uma união aduaneira. Veremos a seguir as características do Mercado Comum, que é o próximo nível de integração. O Mercado Comum é o terceiro nível de integração de blocos econômicos. Ele tem as mesmas características da união aduaneira, com a adesão de livre circulação de bens, serviços e pessoas.
Atualmente, não há exemplos de blocos econômicos desse nível de integração. Por fim, chegamos ao quarto e maior nível de integração de blocos econômicos, que é a União Monetária. A União Monetária tem todas as características dos níveis anteriores, com a adesão da moeda única. O exemplo de bloco é a União Europeia, que tem como sua moeda única o euro. A União Europeia foi fundada em 1992 a partir do Tratado de Maastricht, tendo como 15 países fundadores. Entretanto, o bloco União Europeia teve sua origem a partir de outros blocos econômicos anteriores. Vamos entender agora de forma bem breve como se deu a formação da União Europeia. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi criado em 1944 o bloco Benelux, que era formado pela Bélgica, pelos Países Baixos, que muitos conhecem como Holanda, e Luxemburgo. Em 1951, pelo Tratado de Paris, foi criada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, conhecida também como CECA. A CECA era formada pela Alemanha Ocidental, pela França e pela Itália, e convidou também os países do Benelux para fazer parte desse novo bloco. Em 1957, a CECA passa a ser chamada de Comunidade Europeia Econômica, CEE, ou também de Comunidade Econômica Europeia. A partir do Tratado de Roma, que foi o que fundou a Comunidade Econômica Europeia, a CEE visa competir com os Estados Unidos e a antiga União Soviética, que eram as grandes potências nesse período que nós já vimos, que é o da Guerra Fria. Em 1992, esse Tratado de Maastricht criou a União Europeia, implantando, então, a moeda única dos países, o euro. Entretanto, é importante dizer que nem todos os países adotam o euro como sua moeda. Um exemplo que nós temos é o Reino Unido, que manteve a sua moeda como a Libra. Em 2007, foi assinado um outro tratado, que foi o Tratado de Lisboa, que visava criar uma união política para todos os países do bloco. Entretanto, devido à diversidade dos países membros do bloco, essa proposta não se consolidou. Nesse mesmo tratado, foi assinado o Acordo de Schengen, formalizando a livre circulação de pessoas entre os países da União Europeia. Atualmente, a União Europeia é formada por 27 países. Vamos ver agora quais são eles. Nessa imagem, vemos que tem 28 países que formam a União Europeia. O 28º país é o Reino Unido, que, como vocês já devem saber, recentemente passou pelo processo de separação da União Europeia. Esse processo ficou conhecido como Brexit. Vocês verão em uma aula posterior também como se deu esse processo do Brexit. Agora nós vamos ver quais são os países que estão na União Europeia. Vamos começar pela primeira linha, da esquerda para a direita, e assim sucessivamente nas outras linhas. Na primeira linha, os países são Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca e Dinamarca. Na segunda linha, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria e Irlanda. Na terceira linha, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, os Países Baixos, que muitos conhecem como Holanda, a Polônia e, na última linha, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha e Suécia. Estamos chegando ao final da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato. Um abraço e até a próxima.